Boa tarde. Eu acho que eu sou meio peixe fora d'água aqui, é só engenheiros ou tem arquitetos aqui também? Oh, graças a Deus, não estou sozinha. Deixa eu antes perguntar uma coisa para vocês. Quem faz perícia aqui? Muito bem. Então, a gente vai ver algumas coisas a mais que a gente pode fazer. Bom, pode passar. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou arquiteta, Rafaela Ritter. Eu me formei há 22 anos já. E desde que eu me formei, eu tinha escritório de arquitetura, fazia projeto, execução, mas, paralelo, eu já comecei a fazer perícia judicial. Aí eu fazia perícia, né, na área da arquitetura, problema de patologia. Aí, um belo dia, me começaram a me nomear para fazer laudos de avaliação de imóveis. Eu digo, gente, o que é isso? Nunca ouvi falar. Aí eu estava deixando de pegar as perícias, porque a juíza que gostava do meu trabalho tinha ido para uma vara da fazenda e começou a me nomear para fazer laudo de avaliação e eu tinha que declinar. Aí eu fui atrás e vi, na época a gente ainda estava no CREA, e aí eu... é que eu tenho a mania de ficar caminhando assim. E aí eu fui, comecei a fazer a avaliação de imóveis e acabei, assim, direcionando todo o escritório para essa parte mais de avaliações, laudos técnicos, agora regularizações, laudos de inspeção predial, e acabei deixando um pouco de lado a criação e focando mais nessa parte da engenharia mesmo. Então, eu fiz minhas especializações, a primeira em arquitetura de interiores, depois eu fui fazer perícia, avaliação e auditoria pelo IPOG, a última que eu fiz foi agora em patologia. Sou diretora do IBAP, né, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Agora, gurias da arquitetura, estou me candidatando a conselheira do CAU também. Tá? Fiquem de olho. E tinha um programa com o Alexandre, mas ele acabou o meu programa, né? Que era o Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, que eu falava direto sobre a área de perícias. Pode passar. Então, para quem é um pouco não está familiarizado com a engenharia legal, né, que é, vamos dizer, a base das perícias, a engenharia legal, como definição, segundo a NBR 13752, que é a norma de perícias da engenharia da construção civil, então, sem essa norma aqui, não dá nem para começar. É o ramo da especialização da engenharia, dos profissionais registrados no CREA-CAU, que atuam na interface direito e engenharia, colaborando com juízes, advogados e as partes para esclarecer aspectos técnicos legais envolvidos nas demandas. Ou seja, é a gente que vai fazer a interface entre o juiz, o advogado e o problema técnico. Né? Então, essa pessoa é o perito. As provas que são utilizadas em direito, para quem não está familiarizado, né, na perícia, são as provas documentais, que são os documentos que os advogados juntam para formar o próprio processo, a testemunhal, né, e, no nosso caso, a pericial. A perícia, né, que envolve a matéria técnica, no nosso caso aqui, engenharia e arquitetura, que é da nossa área, mas a gente tem perícia contábil, tem perícia médica, perícia psicológica, mas a perícia é o que vai montar a peça técnica. Né? Então, a gente produz uma prova técnica. Pode passar. A perícia, por definição, é o exame, vistoria e avaliação. É uma das formas de gerar uma prova de evidência. A principal finalidade da perícia é informar a veracidade sobre as questões próprias em que se tenha dúvida quanto aos atos e fatos praticados, que futuramente deverão ser comprovados pelo perito em laudo técnico, os olhos do juiz nos casos judiciais. Então, o que a gente vai produzir? Né? Nós, como técnicos, vamos produzir uma prova. E o juiz e os advogados, eles não entendem o que é esse documento. Alô? Alô? Eles não entendem do assunto técnico e é a gente que vai ter que traduzir
essa questão técnica para o juiz e para o advogado. Então, o perito judicial, eu gosto muito desse termo, ele é o olho do juiz, né? O juiz está lá. A gente tem que traduzir para o juiz o que é o problema. Então, o laudo, quanto mais bem feito, mais claro e objetivo, melhor é para o entendimento do juiz. Pode passar. Um breve histórico de como é que as perícias começaram no país. Até a década de 90, as perícias de engenharia eram, na maioria, avaliação de imóveis. Então, as primeiras perícias que começaram no país eram em avaliações de imóveis. Porque, naquela época, os grandes centros urbanos estavam surgindo, né, aumentando, e houve a necessidade de desapropriar áreas, né, e, consequentemente, as ações de desapropriação foram surgindo. Com essas ações de desapropriação, era necessário fazer avaliações. Então, as perícias em avaliações, nessa época, eram muito expoentes. Também havia necessidade de perícias em ações renovatórias e revisionais, porque estava um período inflacionário da economia brasileira muito discrepante, né? Então, os aluguéis ficavam muito defasados e os proprietários não viam outra saída a não ser o ingresso com uma ação judicial. Então, nesse período aí, as avaliações de imóveis eram, ou vamos dizer, o foco de perícias dentro da engenharia. Pode passar. Então, também, até a década de 90, as perícias de patologias, discordância de contratos, obras irregulares, elas não eram tão expressivas. Até a década de 90, a gente ainda vivia o milagre brasileiro, né, onde se iniciaram muitas edificações que ainda estavam novas e sem problemas existentes. Nesta época também a competitividade era menor e a tecnologia mais modesta. Então, né, o que eu considero o grande divisor de águas é essa lei aqui, a 8.078, o Código de Defesa do Consumidor. Ela estabeleceu as normas de proteção e defesa do consumidor. No caso da construção civil, especial atenção aos prazos de garantia. A partir de 90, então, eu acho que a construção civil começou a ter uma cobrança muito maior das pessoas. As pessoas elas começaram a se dar conta dos seus direitos, o direito ficou mais fácil de ser adquirido, vamos dizer assim. Tá? E aí, então, aquilo que elas compravam era mais aquele grande sonho das pessoas, né? Tipo, comprei meu imóvel e eu quero que ele seja de um jeito, e se ele tem um problema e a construtora não está atendendo esse problema, eu vou cobrar por isso. Né? Então, aí, a partir daí, começaram a aumentar as perícias técnicas na área da construção civil, né? E, consequentemente, as avaliações, por outro lado, reduziram, até porque a economia estabilizou mais nesse período. Em 97, foi publicada a primeira norma, né, de perícias, que foi a de perícias de engenharia, em função, né, da grande demanda. E aí, então, também a gente tem a mudança no quadro da construção, que é o emprego de novas tecnologias, e as exigências de melhor qualidade. E o que a gente observa hoje, né, em relação à construção? Né? Nós trabalhamos, eu acho que numa das profissões mais estressantes, né? Porque, na verdade, a gente tem vários processos. Né? Os problemas são intrínsecos à nossa profissão. Desde o momento que é um processo muito longo, né? Do projeto até a finalização da obra. A gente tem o projeto, tem a compatibilização de projetos, tem estudo de solo, né? Tem a execução, tem a venda, tem o pós-venda. Né? É uma série de etapas e também são vários profissionais trabalhando. Então, a probabilidade da gente ter erros, de ter, né, um ruído nesse processo todo é muito grande. Então, já tinha falado, né, do Código de Defesa, que
faz com que as pessoas ficaram mais conscientes dos seus direitos. Pode passar. A crise econômica, né, que a gente enfrenta já faz bastante tempo, que fez com que as pessoas, né, tivessem o poder aquisitivo diminuído, fazendo com que valorizassem mais os seus bens. Por outro lado, as construtoras, com uma diminuição da margem de lucro, né, dos recursos para imprevistos, se tornaram mais escassos. E também o uso de menor qualidade nas obras para tentar diminuir os custos. Então, junto a isso, né, nós temos aqui o aumento das exigências técnicas, né, o aumento do número de profissionais que se especializam na mitigação dos direitos originados em litígios na construção civil. Então, o surgimento das normas técnicas, elas foram focadas para diminuir os problemas frequentemente encontrados, como, por exemplo, a norma de garantia de desempenho e a mais atual agora, a de garantias. As normas técnicas, né, elas, falando um pouquinho agora das normas, então, elas não são leis, mas elas têm poder de lei, dependendo da situação. Tá? Elas são prescrições científicas expedidas por associação privada, desvinculada da administração pública. Tá? Segundo a resolução do Conmetro, é o documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso repetitivo regras, diretrizes ou características para as atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Elas norteiam um padrão a ser seguido. Não, vai devagar, volta. Então, por que eu trouxe as normas técnicas? Né? Porque não existe um laudo pericial sem um guia. E esse guia são as normas técnicas, tá, pessoal? Eu tenho visto, assim, vários colegas, né, começando nessa área de perícia, e muitas vezes os laudos chegam, assim, sem pé nem cabeça, né, porque as normas, elas existem exatamente para isso. Para a gente, tem diversas normas que citam diversos elementos dentro da construção. Tem a norma de avaliações, eu vou falar mais um pouquinho mais adiante, mas elas são fundamentais para que um trabalho pericial seja bem executado. Tá? Em relação também, seguindo aí as normas técnicas, para as construtoras, o cumprimento das normas é um dever sobre dois aspectos. Tá? O contratual, porque é a obrigação do fornecedor fornecer um produto ou serviço de qualidade. É um direito do contratante ou adquirente receber um produto ou serviço de qualidade. Tem as consequências, né, do descumprimento, dever contratual. A rejeição do produto ou rescisão do contrato, abatimento do preço ou indenização pela depreciação. Elas não são lei, mas têm força de obrigação. Desta forma, o seu descumprimento traz consequências, sanções. Pode passar. E também a parte legal, que é seguir o contrato. É um dever legal propriamente dito, se houver lei impondo atendimento, determinando o cumprimento das normas técnicas. Obrigação de atender à lei. Né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Código de Obras, Lei de Licitações, Código de Defesa do Consumidor. Volta. Eles podem... a norma não é lei, mas uma lei pode se referir à norma técnica. Então, no momento que a lei se refere à obrigação de cumprir a norma técnica, ela passa a ter um poder de lei. Pode passar. Então, o que eu vejo muito assim hoje, né? Nós, como profissionais que trabalhamos nessa área da construção, especificamente com perícias, que é o que eu faço, né? A gente vê que o direito ele tá mudando um pouco, até porque o nosso judiciário é muito moroso, né, e um custo alto também, que a gente tente resolver os conflitos extrajudicialmente. Né. Então, eu vejo o profissional, né, o arquiteto, o engenheiro, muito mais como um gestor de conflitos nesses casos. Né. Então, cabe a nós também, junto do nosso conhecimento, do nosso laudo, tentar fazer a mediação desses conflitos. Né? Muitas vezes, as pessoas não têm ideia do que é o problema,
assim como o juiz não sabe o que é, e o advogado, e é a gente que vai traduzir, tentar mostrar para as partes, normalmente, tipo, coisas que acontecem, vocês devem estar careca de saber, vizinho brigando porque é infiltração, né, ou uma fissura numa parede causada pela obra do lado. Se a gente conseguir, vamos dizer, apaziguar os ânimos, apresentando um laudo, muitos desses conflitos são resolvidos antes de ingressar na justiça. Né? Aqui em Porto Alegre não é tanto, é mais na área empresarial, mas em São Paulo, por exemplo, as câmaras de mediação já têm assim, uma grande procura justamente pela celeridade, né, da resolução dos conflitos e por questões de custos também, né, porque se ingressar num processo judicial, tem todas as custas, pagamentos de honorários de advogado e etc. Pode passar. Então, de que forma, né, a engenharia legal pode garantir mais segurança à construção civil? Pode passar. Através dos laudos técnicos, né? Os principais laudos assim que a gente trabalha e que eu falo assim, as pessoas às vezes perguntam, o que tu me indicaria para trabalhar? Principalmente o pessoal que está começando agora, assim, né? Quero ingressar na área de perícias, faço avaliação de imóveis. Eu digo, porque assim tem uma grande procura, né? Caixa, Banco do Brasil, tem né, os credenciamentos de avaliação. E eu acho assim que vai chegar um ponto, principalmente agora com a inteligência artificial, né? Que as avaliações elas vão perder um pouco da força, né? Eu acredito que os robôs já tem banco privado que está fazendo avaliação de imóveis com robô. O vistoriador nem vai visitar o imóvel, que eu acho isso um horror, porque como é que tu vai dar garantia de um imóvel sem visitar ele, né? Mas já está acontecendo isso. Acho que vai ser um problema para a sociedade daqui a uns anos, mas, enfim. Então, o laudo de avaliação é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque é um laudo bem técnico, né? Ele resolve alguns problemas, por exemplo, com a situação de TBI. A gente consegue resolver ele muitas vezes em processo administrativo, não precisa ingressar na justiça. Ele também pode resolver assim, decisões, ele pode ser usado como uma decisão de compra ou venda de um terreno ou não, né? Porque no momento quando a gente faz um laudo de avaliação, diferente de um laudo, de um parecer de corretor, né? A gente vistoria o imóvel e a gente vê as condições do imóvel. A gente vai pesquisar no plano diretor o que o plano está dizendo para aquele imóvel. Então a gente faz um estudo e esse laudo ele pode ser usado como um guia, né, para o construtor, para o empresário, enfim, definir se vai ou não vai ir adiante com aquele empreendimento. Então, também usamos para isso. Pode passar. Esse laudo aqui, eu acho ele super importante, mas ainda tem construtora que não faz ele antes. E não é nem construtora, né, pessoal? Pode ser obrinha pequena, de vizinho. Eu tenho vários casos assim de... Estou com um caso agora, num condomínio em Porto Alegre, que o vizinho começou a obra, rachou toda a casa da minha cliente, e o cara não fez um laudo de vistoria cautelar, né? Então, agora para dizer, né, que não acontecia antes, ele não vai ter como provar, né? Mas o que é esse laudo de vistoria de confrontante, né? É o laudo que se faz antes de iniciar a obra. É um laudo bem simples, tá? A gente vistoria a redondeza, primeiro a gente mapeia, quando vai começar uma obra, a gente mapeia, né, até onde que vai alcançar aquela, vamos dizer assim, vai reverberar aquela obra no entorno, né? Então a gente mapeia, faz as vistorias dos imóveis lindeiros dessa obra, né? Então a gente tem vários, é um processo, a gente vai, é meio formiguinha, bate na porta, pede para entrar, ou então manda um ofício, né, dizendo que tal dia a gente vai fazer a vistoria, e é basicamente um laudo fotográfico.
que a gente vai mostrar as condições dos imóveis como estavam antes de começar a obra. Esse laudo é muito importante, tá? A gente pode até registrar ele em cartório, porque qualquer problema que dê ao longo da obra ou depois da obra é como se fosse uma antecipação de prova. A gente tem ali o documento que mostra. Então, assim, se tu tem esse documento feito, tanto pelo lado da construtora, como pelo lado dos vizinhos do condomínio, porque esses laudos a gente pode oferecer tanto para a construtora quanto para condomínio ou pessoa física mesmo, né? É uma proteção, porque se vamos dizer, o vizinho ele deu fissura na casa do vizinho e não tinha essa fissura, a construtora vai saber que ela tem que arrumar. Mas o contrário também é verdade. Então, é super importante esse laudo. Eu vejo que tem várias construtoras que já se antenaram, né, para fazer isso. Dependendo até do maquinário, isso também é uma coisa importante, a gente pode auxiliar também até na questão do maquinário que vai entrar na obra, porque dependendo do estado né, dos prédios lindeiros, a gente tem que tomar mais cuidado com vibração e tal. Então, também a gente pode nortear e ajudar a construtora antes de iniciar o trabalho. Então, o que é a finalidade, né, desse laudo? É constatar anomalias e falhas existentes nos sistemas construtivos e perpetuar a memória das características físicas e do estado de conservação das edificações e benfeitorias localizadas na área de influência de um canteiro de obra, né? Então, fornecer informações técnicas aparentes que possam auxiliar na definição de procedimentos construtivos e na execução de serviços preliminares. Outro tipo de laudo que a gente pode fazer, e esses laudos, assim, não necessariamente são judiciais que eu estou falando, né, pessoal? Esses laudos a gente pode fazer também extrajudicialmente, tá? Então, é o laudo de vistoria de obra, né, que pode ser um laudo para marcar o estágio de interrupção de obra ou serviços, ou de um fornecimento deficiente, danos materiais em acidentes. Também podemos fazer um laudo de vistoria programada, que caracterizam as diferentes etapas da vida de um imóvel, vistoria de entrega, vistoria no final do prazo de garantia, vistorias periódicas. Esse laudo aqui é muito legal, tá, de oferecer para os clientes, porque a gente fez até, tem algumas construtoras que a gente faz serviço, que é, tá entregando a obra, a gente vai lá, faz uma vistoria preliminar, já vê, né, onde é que pode dar algum início, algum problema, já manda lá arrumar, e faz aquele laudo, assim, um checklist total, geral, do imóvel, para entregar para o síndico. E aí, essas construtoras, durante os 5 anos de garantia, todos os anos, elas nos chamam para fazer o mesmo laudo, para ver como é que está a manutenção desses condomínios, tá? Então, é também uma segurança jurídica bem grande para as construtoras. E é engraçado, assim, que eu já vi, assim, que vários casos que a gente fez o laudo antes da entrega da obra, nesses empreendimentos, o número, vamos dizer assim, de leads é bem menor, né? Então, esse documento protege bastante. E falando do nosso tema, né, que é o laudo de inspeção predial, a norma de desempenho, a 15575, define como inspeção predial de uso e manutenção a verificação através de metodologia técnica das condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação. Eu acho que já teve 2 palestras, eu não sei se eles falaram exatamente de laudo de inspeção predial para vocês, ontem foi, né? Mas esse laudo aqui é um que né, para esse pessoal que está começando agora, eu acho que a inspeção predial é o futuro, entendeu? Eu acho que a tendência é que as avaliações comecem a cair e o de inspeção predial a subir. Por quê? Porque a gente vai ter prédios mais prédios e prédios mais antigos e necessitando de reparos e manutenção, né? E diferente de um carro que a gente compra e já sabe que daqui
10 mil quilômetros tem que fazer a manutenção, as pessoas, quando compram um imóvel, elas acham que aquele prédio vai durar para sempre, que não precisa fazer manutenção de nada. E o laudo de inspeção, eu acho que ele também vai serve como uma diretriz para o síndico, para o condomínio, né, das prioridades que eles têm que seguir. Né. Pode passar. Então, em relação à manutenção, né, deve ser prevista e realizada de forma corretiva e preventiva, por meio de um programa detalhado que vise o aumento da vida útil da edificação e o seu desempenho ao longo do tempo. Então, a importância da manutenção, né? Pode passar. Conforme a norma de inspeção predial 16747, é uma norma relativamente nova, se eu não me engano, ela é de 2020, e a norma de manutenção das edificações, o laudo de inspeção deve analisar os riscos oferecidos aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, diante das condições técnicas de uso, operação e manutenção da edificação, bem como da natureza da exposição ambiental. A análise do risco consiste na classificação das anomalias e falhas identificadas nos diversos componentes de uma edificação, quanto ao seu grau de risco relacionado aos fatores de manutenção, depreciação, saúde, segurança, funcionalidade, comprometimento de vida útil e perda de desempenho. Então, aqui os requisitos, né, dos usuários que devem ser atendidos de forma a promover a segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Então, tendo para cada um desses tópicos solicitações particulares e expressos pelos seguintes fatores, que é a segurança, né, a segurança estrutural, contra fogo, de uso e na operação. Em relação à habitabilidade, questão da estanqueidade, desempenho técnico, desempenho acústico, lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade, acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico. Sustentabilidade em relação à durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental. O laudo de inspeção, ele tem o nível 1, que é de baixa complexidade, 2 de média e 3 de alta complexidade. Em relação ao grau de risco, né, a gente tem o crítico, que é o risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas. Pode passar. O médio, que é de perda parcial de desempenho, né, e funcionalidade da edificação, mas sem prejuízo à operação direta de sistemas e deteriorização precoce. E o mínimo é o risco de causar pequenos prejuízos à estética ou à atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrências dos riscos críticos regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento no valor imobiliário. Normalmente, quando o problema é grande, né, numa edificação, quando uma patologia muito grande, por exemplo, nesse caso que eu trouxe para vocês, que a casa está toda rachada, né, é num condomínio super bom, como é que a cliente vai vender a casa, né? Então, assim, esse tipo de problema, quando ele passa de um risco médio para alto, ele atinge diretamente o valor, né, do imóvel no mercado. Por fim, então, para quem... Já deu aí? Já foi? Nossa! Então, por fim, quem quiser então entender um pouco mais, né, dos laudos que eu estou falando, que eu falei aqui, né, o de vistoria de vizinhança, trouxe algumas bibliografias aqui. Essa aqui, da Rejane Berezovski, da Vanessa Francisco, é muito bom, para quem quer ingressar e entender um pouquinho mais como é que se atua nessa área, né. Esse outro livro do IBAP São Paulo, de inspeção predial, é muito bom, para quem quer trabalhar nessa área aqui, vale a pena ter. Pode passar. Para quem quer ingressar na área de perícias, né, aquele primeiro ali da Simone, é muito, muito, muito bom, é um livro, um apanhado bem completo das perícias de engenharia. Aí essas outras aqui é mais na questão da escrita dos laudos, né. E é isso, aqui estão minhas redes sociais, tá? Ficou à disposição. Perguntas?
Primeiro, é um prazer te conhecer pessoalmente. Eu já acompanhava o teu trabalho. Eu estou fazendo uma perícia grande, é a primeira de uma construtora que está sendo processada pelo condomínio, e tem quesitos que eu não me sinto apta a responder. Então, eu conversei com alguns colegas ontem e hoje sobre isso. Eu queria saber a tua opinião. Por exemplo, assim, parte elétrica mais específica, SPDA, eu, como engenheira civil, não me sinto apta a responder se está desempenhando da forma correta, só pela inspeção que eu fiz no dia da vistoria. Tu já pegou um caso assim? Tu responderia, talvez, para o juiz que seria importante contratar outro engenheiro especializado? Tu acha que isso não é um problema para mim? Não seria um problema. Assim, na verdade, o que teria que ter sido feito? Teria que ter sido feito antes, né? De tu ler o processo e entender que profissionais que vão fazer perícia, né? Por exemplo, é muito comum na nossa área ter topógrafo junto na perícia, né? Então, existem perícias multidisciplinares, sem problema nenhum, né? Tem perícias que é contábil, com avaliação de imóveis junto, né? Então, o juiz pode nomear mais de um perito, né? Talvez tu tenha que ter tido né, esse cuidado antes lá, de ver os quesitos que tinham sido formulados na parte elétrica, que não é o teu domínio, né? E já ter, de repente, dito para o juiz que deveria nomear um engenheiro eletricista, mas agora, o que tu poderia fazer é o seguinte, que tu pode chamar um engenheiro elétrico para trabalhar contigo, né? E ele assinar o laudo contigo, dizer, né, eu peguei a consultoria do engenheiro elétrico e ele me auxiliou aqui para responder esses quesitos. Isso daria para tu fazer também. Mais alguém? Muito bem, foi mais uma palestra aqui para encerrar o evento nesse dia. Eu peço uma salva de palmas à arquiteta urbanista Rafaela Ritter, falou sobre engenharia legal e a segurança na construção civil.